Meu nome é Patrick, para quem não me conhece. Eu sou egresso do curso de matemática da Fafidam. E no ano passado eu apresentei, junto com o meu colega Eduardo, também egresso do curso, né, esse mini curso chamado A Arte de Demonstrar. E durante esse mini curso, nós abordamos algumas coisas de forma não muito aprofundada, certo? Mas nós buscamos ao máximo é, dar aquele pontapé inicial na arte de demonstrar, principalmente para os alunos dos semestres iniciais do curso de matemática. Então, esses dias, né, um dos professores do IFA, o Narcélio, entrou em contato comigo e pediu para eu falar um pouquinho sobre demonstrações com vocês, né, tendo em vista que ele estava presente quando eu ministrei esse mini curso em conjunto com o Eduardo. E né, eu dei a ideia de reapresentar o mini curso para vocês, certo? E é isso que a gente vai fazer agora. Bom, de imediato, eu quero enfatizar que nesse mini curso aqui vocês não vão, certo, sair daqui sabendo demonstrar. Né? Vocês vão ter uma primeira noção do que é a demonstração, né? As principais técnicas de demonstração. Vamos resolver alguns exemplos, né, sobre essas principais técnicas. A abordagem vai ser basicamente apresentar uma técnica de demonstração e resolver exemplos utilizando essa técnica para demonstrar. Então nós vamos ver algumas técnicas, eu acho que são mais de 5 técnicas diferentes de demonstração, né? Umas mais interessantes do que as outras. Então vocês vão poder presenciar, né, o que é a demonstração de fato. Mas antes disso, antes de adentrarmos ao mundo das demonstrações, eu sempre gosto de fazer uma abordagem histórica, certo? Eu gosto de fazer essa abordagem histórica para que a gente possa entender como surgiu a demonstração, né? Porque hoje a gente sabe que existe a demonstração, a gente utiliza as técnicas de demonstração, mas não sabemos de onde veio, né? O que motivou. E isso é muito importante para a gente poder dar valor às pessoas que vieram antes da gente, certo? Ao trabalho que elas fizeram. Então, eu vou começar com essa pequena motivação histórica, certo? Para vocês poderem entender o que de fato é a demonstração, para podermos chegar às técnicas. Certo? Se vocês não estiverem muito interessados nessa parte, vocês podem pular o vídeo, né, e ir diretamente para o que importa para vocês, né? Mas eu vou começar aqui com essa motivação mais teórica, tá bom? Então vamos lá, né? Inicialmente, preciso enfatizar que vocês estão no curso de licenciatura em matemática. E a matemática ela faz parte de um campo chamado ciências exatas. Né? E quando a gente fala de ciências exatas, nós estamos falando de uma ciência que trabalha com exatidão, como o próprio nome fala. Né? Então a gente não está trabalhando com algo mutável, nós estamos trabalhando com coisas concretas. Né? Apesar de a matemática ter um nível de abstração, a gente está trabalhando com coisas concretas. Né? E quando eu falo concreto, eu não estou falando de coisas palpáveis, mas coisas firmes, né? Coisas que não abrem margem para a dupla interpretação. Então, justamente por isso é importante nós demonstrarmos, né? Nós comprovarmos que aquilo que nós estamos trabalhando é de fato verídico. Né? E a demonstração nos primeiros semestres da graduação, em algumas universidades, ela é praticamente inexistente. Né? Eu entrei na Fafidam em 2019 e no meu primeiro semestre eu vi pouca ou praticamente nenhuma demonstração. Né? E vocês já estão tendo o grande privilégio de estar em contato com a demonstração logo no primeiro semestre. Isso é muito importante para vocês. Né? Porque a demonstração ela tem uma necessidade essencial nos cursos de graduação, né? Porque ela vai trazer para vocês um nível maior de abstração, né? Vai dar uma maturidade matemática gigantesca para vocês. Então a demonstração ela vai dar um amadurecimento para vocês que vocês nem imaginam. Né? Então ela é muito importante e tem uma necessidade gigantesca na vida de todo mundo que trabalha com matemática. E quais as possíveis causas para as dificuldades em demonstrar, né?
Esse é um questionamento que eu quero deixar para vocês pensarem. Né? Por que, que as pessoas têm tanta dificuldade em demonstrar? Né? E como a gente pode contornar essas dificuldades? E o primeiro passo para contornar essas dificuldades, vocês já deram, né? Que é justamente entrar no IFA. Entrar nesse grupo de estudos que vai, com certeza, ajudar vocês a, quando chegar nas disciplinas que vão exigir demonstração, que vão exigir um nível de abstração, vocês vão tirar de letra, certo? Então, assim, parabéns para vocês pela iniciativa que vocês tomaram. Parabéns para os meninos, né, os professores de vocês que estão aí fazendo esse trabalho excelente, porque isso vai ajudar vocês, assim, para o resto da vida. Então, assim, mas afinal, né, o que é uma demonstração? Né? No que consiste uma demonstração? Bom, alguns autores, né, eles definem demonstração em seus artigos, em seus livros, né, e um exemplo aqui é o Bicudo, que ele diz que demonstrar uma proposição, né, exprimindo uma propriedade de um conceito, significa argumentar pela aceitação de sua validade, a partir da validade de outras proposições já demonstradas. Né? Então, demonstrar para esse autor é argumentar pela aceitação de uma validade, ou seja, é argumentar que aquilo que você está querendo mostrar que é verdade é de fato verídico, certo? E outros autores aqui eles dizem que uma demonstração em matemática é o processo de raciocínio lógico e dedutivo para checar a veracidade de uma proposição condicional, né? E a gente vai ver que a demonstração ela está de fato ligada a esse processo de raciocínio lógico, né? De acordo com as tabelas de verdade que a gente vai ver mais adiante. Né? E a demonstração na licenciatura, certo? É um tópico delicado, né? Porque muitas pessoas argumentam que nós estamos no curso de licenciatura, então demonstração não é importante para a gente, demonstração vai ser importante só nos cursos de bacharelado. Mas será que isso é verdade? Né? Então, assim, fica esse questionamento. Né? E esses autores aqui, Caldato, Kutsumi e Nasser, eles dizem que, aparentemente, a demonstração na licenciatura não consiste no objeto de estudo, mas se limita a uma mera ferramenta para os licenciandos. Isto quando, numa disciplina de conteúdo específico, algum resultado é demonstrado pelo professor. Né? Então, muitas vezes, a demonstração está presente no curso de licenciatura, mas apenas como uma mera ferramenta, né, com pouca serventia além dessa, e muitas vezes nem está presente. Então, assim, é uma coisa preocupante, certo? Bom, a noção de demonstração, né, ela parte do método dedutivo criado por Aristóteles. Esse método dedutivo dele ele veio a partir dos silogismos. Né? O que são os silogismos? Os silogismos são pequenas premissas que a partir delas conseguimos tirar uma conclusão. E quando a gente está tentando demonstrar algo, nós estamos tentando demonstrar a estrutura de um silogismo, basicamente. Nós temos uma hipótese e queremos demonstrar, né, que essa hipótese implica numa tese. Então, um silogismo, né, ele parte de duas premissas para chegar numa conclusão, que é como a gente pode ver aqui. Ó. Um dos silogismos mais famosos do Aristóteles é que todo homem é mortal. Sócrates é um homem. Então, o que é que a gente pode concluir a partir daqui? Que Sócrates é mortal, certo? Então, a partir dessas duas primeiras premissas, nós conseguimos chegar numa conclusão. A conclusão de que Sócrates é mortal. Então, é algo muito interessante, né? Porque a partir desses silogismos, dessa lógica aristotélica, né, tudo foi se construindo para chegarmos nas demonstrações que nós conhecemos hoje. Isso é muito, muito, muito interessante. Né? Outro exemplo aqui de silogismo é todos os cisnes não são negros. Alguns pássaros são cisnes e, portanto, todos os pássaros não são negros. Né? E a partir disso daí nós podemos fazer vários outros silogismos, silogismos verdadeiros, silogismos falsos e por aí vai. Né?
Isso aqui é uma motivação para vocês verem que a demonstração ela ocorre há muito tempo. Né? Outro exemplo é o livro Os Elementos, de Euclides, que é um livro de 300 antes de Cristo e possui assim diversas demonstrações voltadas para a geometria. E é um livro muito importante, utilizado até os dias de hoje. E outro exemplo é o Teorema de Pitágoras, que possui centenas de demonstrações, certo? Então, aqui, né, para encerrar essa motivação, quais as possíveis causas para as dificuldades em demonstrar? E principalmente o sentimento de incapacidade e desconforto, né? Porque a gente se acha um pouquinho incapaz de realizar demonstrações por julgar ser algo muito complexo. Mas, assim, vocês são jovens, né? Nós somos jovens, a gente consegue tirar isso aí de letra se tiver muito esforço, muita dedicação, certo? Enfim. E, né, que uma fala muito interessante, né, porque assim, muitas vezes a gente passa por professores que não não nos apresentam as demonstrações. Mas por quê? Porque eles tiveram uma formação ruim, certo? O ritual demonstrativo a que esses professores foram submetidos, né, de acordo com Silva e Salles, nem sequer foi compreendido. E o que compreendeu esse ritual não conseguiu transpô-lo para a sala de aula e acabou convencendo-se da sua esterilidade em termos de valores formativos. Ou seja, muitas vezes um professor ele não passa demonstrações para a gente porque quando ele viu na faculdade ele não entendeu. E quando entendeu ele não consegue transpor aquilo para a sala de aula, certo? E é o nosso dever hoje, como alunos de licenciatura, buscar compreender isso, buscar formas didáticas de passar, né, esse conhecimento sobre as demonstrações para os nossos alunos. Então vamos lá, né? Vamos entender agora quais são os diferentes tipos de demonstração. Mas para isso nós precisamos entender alguns conceitos básicos, né? Esses conceitos que com certeza vocês já estão bem habituados, né, aí no IFA. Né? Por exemplo, o que é um resultado? Vocês com certeza já viram muitos resultados aí durante os estudos. Mas se eu pedir para você definir o que é um resultado, será que você sabe? Então vamos ver aqui, né? Um resultado, ele é uma afirmação cuja veracidade pode ser testada matematicamente. Ou seja, o resultado é uma afirmação que é possível ser demonstrada matematicamente, certo? Então é muito importante você saber esses conceitos, né? Então vamos aqui para o próximo. Axioma. O axioma, ele não é considerado um resultado, certo? Não é considerado um resultado. Por quê? Porque eles são afirmações consideradas como verdadeiras sem precisar de uma demonstração. Geralmente são óbvias o suficiente para serem aceitas sem grandes problemas. Ou seja, um axioma ele é uma afirmação óbvia, que não vai precisar de uma demonstração. E aqui eu tenho um exemplo de axioma, que é o primeiro axioma de Euclides. Né? O que é que esse axioma fala? Que pode-se traçar uma única reta ligando qualquer dois pontos. Ou seja, se eu tenho dois pontos, por entre eles eu só consigo passar uma única reta. Pronto. Isso aí não precisa demonstrar, certo? Então, por quê? Porque esse resultado já é óbvio em si mesmo. Então, isso aqui a gente conhece como axioma. Né? O axioma ele não é um resultado, né? Porque ele não vai ser demonstrado matematicamente. Né? Então, o axioma ele é uma afirmação considerada verdadeira sem precisar de uma demonstração. Agora, vamos ver aqui um exemplo. Né? Um exemplo não, vamos ver agora o que é um teorema. Com certeza vocês também já presenciaram vários teoremas aí nos estudos do IFA, né? Mas o que é um teorema? Um teorema é um resultado considerado interessante em si mesmo. Normalmente possuem várias aplicações de interesse dos matemáticos e são os resultados considerados mais importantes em um determinado ramo da matemática,
certo? Então, o teorema, ao contrário do axioma, ele é sim um resultado. Ou seja, todo teorema ele vai ser demonstrado matematicamente. E eles são considerados os resultados mais importantes para a matemática, certo? Eles têm um peso muito grande para a matemática. E aqui nós vemos um exemplo de teorema que vocês estão habituados desde o ensino fundamental, né? Teorema de Pitágoras. Só que lá no ensino fundamental, como é que a gente vê? Olha, você tem lá o triângulo retângulo, aí A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Pronto. Mas não é só isso, certo? O teorema ele precisa ser organizado. Então, por isso que é importante a gente saber escrever bem. Porque o teorema ele precisa estar muito claro, certo? Ele pode ser curtinho, mas ele precisa estar claro. Ele não pode abrir margem para outras interpretações. Então, por exemplo, aqui, ó, o teorema de Pitágoras. Se A, B e C são lados de um triângulo retângulo cuja hipotenusa é A, então A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Certo? Então, aqui nós temos o teorema. E observe, certo, que nós temos aqui uma coisa implicando em outra. Qual é a primeira coisa que a gente tem aqui? Se A, B e C são lados de um triângulo retângulo cuja hipotenusa é A. Pronto. Eu tenho um triângulo retângulo com lados A, B e C e a hipotenusa é A. E aí, o que acontece? Se você estiver sob essas condições, então A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então aqui nós temos essa primeira parte, que é chamada de hipótese, e a segunda parte, que é chamada de tese, certo? Então a gente basicamente quer mostrar que aquela hipótese implica naquela tese. Bom, uma proposição. O que é uma proposição? Uma proposição é um resultado de menor interesse. É importante? Muito. É muito importante. Mas é um resultado de menor interesse em comparação com o teorema. Mas assim como os teoremas, também possuem aplicações e costumam ser utilizados na realização de cálculos. Vamos ver aqui um exemplo de proposição. Duas retas distintas ou não intersectam-se ou intersectam-se em um único ponto. Então, nós temos duas retas, uma reta R e uma reta S. Nós temos só duas possibilidades para elas. Ou a reta R e a reta S não se intersectam, ou a reta R e a reta S se intersectam em um único ponto. Lembrando que aqui nós temos a condição de serem retas distintas, porque se elas não forem retas distintas, elas vão se intersectar em infinitos pontos. Então, aqui é um exemplo de proposição. O lema. Um lema é um resultado auxiliar, certo? Comumente utilizado no processo de demonstração de teoremas como sendo um passo intermediário deste processo e tem pouca serventia além dessa. Ou seja, o lema ele é importante, ele é muito importante sim, porque ele vai ajudar na demonstração de teoremas, na demonstração de proposições, mas ele vai ter pouca serventia além desta. E um grande exemplo de lema que a gente tem aqui é o algoritmo de Euclides. O algoritmo de Euclides diz que se um número A pode ser escrito como sendo B vezes Q mais R, então o MDC entre A e B é igual ao MDC entre B e R. Certo? Por exemplo, o número 9. O número 9 ele pode ser escrito... número 9 não. Deixa eu ver aqui outro número. Número 16. 17. O número 17 ele pode ser escrito como sendo 2 vezes 8 mais 1. 16 mais 1, 17. Bom, aqui é o nosso A, né? Aqui é o B,
aqui é o Q e aqui é o R. Aqui está dizendo basicamente que o MDC entre A e B, ou seja, entre 17 e 2, é igual ao MDC entre B e R. Né? Que é de fato que a gente pode ver aqui. Né? O MDC entre 7 e 2 é 1, e o MDC entre 2 e 1 é 1. Então isso aqui é um lema chamado algoritmo de Euclides. Agora nós temos também o corolário. Né? Um corolário ele é um resultado que decorre quase que imediatamente de outro resultado já demonstrado. Então nós temos um resultado que foi demonstrado e a partir dele nós conseguimos extrair um outro resultado. Por exemplo, nós temos aqui um teorema. Se um primo P não divide o inteiro A, então A e P são primos entre si. Né? Ou seja, se eu tenho um número P, vamos supor P igual a 3, e um número A igual a 5. Observe que 3 não divide 5, né? Ou seja, P não divide A, e P é um número primo. Nesse caso, A e P são primos entre si. Ou seja, né, o que são primos entre si? Que o MDC entre esses dois números é igual a 1. Né? Ou seja, se um primo P não divide o inteiro A, né, 3 não divide 5, então A e P são primos entre si. Né? Isso aqui é demonstrável. E a partir desse teorema, a gente consegue extrair um outro resultado. Esse corolário aqui. Ó. Se P é um primo tal que P divide AB, então P divide A ou P divide B. Certo? Então, nós conseguimos extrair um resultado desse teorema. Então, como a gente pegou o teorema e desse teorema extraímos um resultado, nós chamamos esse resultado de corolário, porque ele veio de algo, né? Ele veio de um resultado que já foi demonstrado antes. Conjectura. As conjecturas são suposições bem fundadas, mas que ainda não foram demonstradas. Certo? Então, nós vimos, né, teorema, proposição, corolário, lema. Tudo isso são coisas que a gente consegue demonstrar. Agora, uma conjectura são coisas que ainda não conseguiram demonstrar. Certo? É uma coisa bem fundada, que faz sentido, mas que não foi demonstrada ainda porque não conseguiram demonstrar. E um grande exemplo é a conjectura de Goldbach. Ela diz que todo número par maior que 2 é a soma de dois números primos. Essa conjectura não foi demonstrada ainda, porque não conseguiram. Certo? Esse problema permanece ainda sem solução. Porém, há várias tentativas de demonstrá-lo, mas nenhuma obteve sucesso. Bom, agora nós vamos para o último tópico antes de começarmos a ver as demonstrações. Certo? Como citado anteriormente, grande parte dos resultados matemáticos vem através de uma implicação entre duas sentenças. Ou seja, há uma sentença A de x que implica em uma sentença B de x, onde x pertence a um conjunto qualquer. Essa implicação pode assumir diferentes resultados dependendo da veracidade das suas sentenças. Aqui está dizendo basicamente que um resultado ele vai ter duas partes principais, uma hipótese e uma tese. Por exemplo, nesse teorema aqui, ó, nós temos duas partes. Se um primo P não divide o inteiro A, essa aqui é a nossa hipótese, A de x. Se um primo P não divide o inteiro A. E essa aqui é a nossa tese, B de x. A e P são primos entre si. Ou seja, se um primo P não divide o inteiro A, então A e P são primos entre si. E esse resultado nós podemos entender como sendo uma aplicação. Aquela hipótese implica na tese. E como
nós temos aqui essas sentenças, elas podem ser classificadas como verdadeiras e como falsas. E através dessa classificação em verdadeiras ou falsas, a gente consegue montar uma tabela chamada tabela verdade de implicações. E a partir dessa tabela, a gente consegue criar vários tipos de demonstrações, que são as que a gente vai ver no próximo slide. Mas para isso, observe que se a minha hipótese é verdadeira e a minha tese é verdadeira, a implicação ela vai ser verdadeira. Né? E nós vamos ver isso para os outros também. Se a hipótese é verdadeira e a tese é falsa, a implicação é falsa. Se a hipótese é falsa e a tese é verdadeira, a implicação é verdadeira. E se a hipótese é falsa e a tese também é falsa, a implicação é verdadeira. E a partir dessa tabela, a gente consegue fazer demonstrações, como vocês vão ver aqui agora. Primeiro tipo de demonstração, a demonstração trivial. O que seria a demonstração trivial? Bom, na tabela do slide anterior, perceba que sempre que B é uma sentença verdadeira, a implicação também é verdadeira, independente da veracidade da sentença A. A demonstração trivial ocorre quando mostra-se que B é verdade, o que permite concluir que a implicação também é, sem a necessidade de verificar a sentença A. Ou seja, observe aqui que sempre que a tese for verdadeira, independentemente do valor, independentemente de A ser verdadeiro ou falso, a implicação sempre será verdadeira. Então, sempre que a tese é verdade, independente da hipótese ser verdade ou falsa, a implicação sempre será verdadeira. Então, se eu tenho uma implicação do tipo A implica B, se eu verificar que a minha tese é verdadeira, eu consigo concluir que a implicação é verdadeira, sem precisar olhar se o A é verdadeiro ou falso. Porque independente disso, se o B for verdadeiro, a implicação também vai ser. Então, não me interessa saber se o A é verdadeiro ou se é falso, na demonstração trivial. Então, vamos ver aqui um exemplo, né, de demonstração trivial. Seja x um número real. Se x for menor que zero, então x ao quadrado mais 7 é maior que zero. Nós temos aqui a nossa hipótese, que é o x ser um número menor que zero. E a nossa tese, que é x ao quadrado mais 7 ser maior que zero. Bom, para utilizarmos a demonstração trivial, nós só precisamos verificar se essa tese é verdadeira, porque aí nós conseguimos concluir que a implicação também é, independentemente do valor de A, se o A for verdadeiro ou se for falso. Então, só precisamos verificar que a tese é verdadeira. Ou seja, nós temos que verificar se x ao quadrado mais 7 é maior que zero para qualquer número real. E aí, será que a gente consegue mostrar isso? Conseguimos sim. Bom, primeiro, observe o seguinte. X ao quadrado, ele sempre vai ser maior ou igual a zero, certo? Independentemente do valor que o x assumir. Se for um valor negativo, se for um valor positivo, se for zero, o x ao quadrado sempre vai ser maior ou igual a zero. Agora, observe o seguinte. X ao quadrado é igual a x ao quadrado. Isso aqui não há o que discutir, né? E o que acontece se eu colocar um 7, se eu adicionar um 7 no lado esquerdo dessa igualdade? Se eu fizer isso aqui, x ao quadrado mais 7. Vocês concordam comigo que esse lado esquerdo vai ficar maior do que o lado direito? Porque eu tinha um valor positivo e eu adicionei outro valor positivo. Então, estou somando dois valores positivos. Então, com certeza, esse lado esquerdo vai ficar maior do que o lado direito. E isso vai ser bom para a gente por quê? Porque a gente viu aqui no começo que x ao quadrado é maior ou igual a zero. Ou seja, x ao quadrado mais 7
é maior que x ao quadrado e, por sua vez, é maior ou igual a zero. E por transitividade, nós podemos concluir o quê? Que x ao quadrado mais 7 é maior que zero. Só que, obviamente, o que eu fiz aqui, né, não está seguindo um rigor matemático. Nós vamos ver direitinho, bem bonitinho aqui daqui a pouco. Certo? Só que o que eu quero que vocês percebam é que nós chegamos nessa desigualdade aqui, que x ao quadrado mais 7 é maior que zero. E dessa forma, nós conseguimos verificar que b de x é verdade para qualquer valor de x. Portanto, como b de x é verdade, nós concluímos que a de x implica b de x é uma sentença verdadeira. E nós vamos verificar agora. Como x ao quadrado é maior ou igual a zero para qualquer valor de x, perceba que x ao quadrado igual a x ao quadrado implica que x ao quadrado mais 7 é maior que x ao quadrado. E, portanto, né, como a gente viu, x ao quadrado mais 7 é maior que x ao quadrado, que é maior ou igual a zero. E por transitividade, x ao quadrado mais 7 é maior que zero. Logo, conclui-se, né, que A implica B, como a gente queria demonstrar. Então, essa aqui é a demonstração trivial, que consiste em verificar que a tese é verdadeira. Agora, nós temos um outro exemplo de demonstração, que é a demonstração por vacuidade. Essa demonstração por vacuidade ela é um pouco difícil de aceitar. Ela não é difícil de fazer, é difícil de aceitar que ela é verdade. Porque nós vimos aqui que se o A for falso, a implicação vai ser verdadeira, independentemente do valor lógico de B. Independentemente se o B for falso ou verdadeiro, se o A for falso, a implicação vai ser verdadeira. E a demonstração por vacuidade ela vai se basear justamente nisso aí. Ela diz o seguinte, né? Ela consiste em um método de mostrar que a hipótese é falsa, independentemente da veracidade da tese, o que leva a concluir, por meio da tabela de implicação, que a tese é verdadeira. E muito além de mostrar que a hipótese é falsa, nós podemos utilizar a demonstração por vacuidade também da seguinte forma, que é o que a gente vai ver no exemplo que eu trouxe. Se não há nenhum elemento que comprove a minha hipótese, então não, certo? Então, assim, como não há nenhum elemento que comprova a minha hipótese, não tem nada que diga que a implicação é falsa. Vai fazer mais sentido aqui no exemplo, certo? Aqui, ó. Mostre que se x é um número inteiro, com x pertencente a esse intervalo aqui, sendo um quadrado perfeito, então x é também um cubo perfeito. Então, nós temos aqui a nossa hipótese, né? A nossa hipótese é o quê? Que x é um número inteiro, que x pertence a esse intervalo aqui e que x é um quadrado perfeito. A hipótese é essa. X é um número inteiro, x está no intervalo fechado 37 e 48 e x é um quadrado perfeito. E a partir dessa hipótese eu quero concluir o quê? Que x é um cubo perfeito. Mas observe o seguinte, não tem nenhum elemento para essa hipótese. Dentro desse intervalo aqui, ó, não tem nenhum quadrado perfeito. Então vamos ver aqui, né? Note que não há quadrados perfeitos no intervalo dado. Uma vez que 6 ao quadrado é igual a 36 e 7 ao quadrado é igual a 49. Então aqui dentro desse intervalo não vai ter nenhum quadrado perfeito. Portanto, como não há elementos que satisfaçam a hipótese, não tem nenhum elemento que satisfaça essa hipótese, já que não tem nenhum quadrado perfeito dentro desse intervalo. Como não há elementos que satisfaçam a hipótese, então a tese ela é verdadeira, por vacuidade. Certo? Então a vacuidade consiste basicamente nisso. Você vai ver
que não tem elementos que satisfaçam a hipótese. Então, a tese ela vai ser verdadeira, porque não tem nada que conteste aquilo. Próximo exemplo, demonstração direta. Demonstração direta ela é muito interessante, certo? E ela é muito utilizada mesmo. Ela consiste em tomar um elemento x arbitrário do domínio de A, supor que ele é verdadeiro e assim concluir que a tese também é verdadeira para qualquer x pertencente a A. Então nós temos a nossa hipótese, temos a nossa tese. Vamos pegar um elemento qualquer daquela hipótese, supor que ele é verdadeiro, para que cheguemos à conclusão de que a tese também é verdadeira. Certo? Isso vai ficar claro para vocês aqui no exemplo. Se x é um inteiro ímpar, então a expressão 4x ao cubo mais 2x menos 1 é um inteiro ímpar. Bom, primeiro vamos relembrar o seguinte. O número x ele pode ser escrito de duas maneiras. Primeiro, ele pode ser escrito da seguinte forma. X igual a 2k, com k pertencente aos inteiros, se x é um número par. Ou seja, todo número par pode ser escrito como sendo 2k. Por exemplo, o número 8 é igual a 2 vezes 4. O 4 aqui seria o k. O número 20 pode ser escrito como sendo 2 vezes 10. O 10 seria o k. E por aí vai. Todo número par pode ser escrito como sendo 2k. E o x ele também pode assumir a seguinte forma. X igual a 2k mais 1, com k pertencente aos inteiros, se x é ímpar. Então, todo número ímpar pode ser escrito como sendo 2k mais 1. Por exemplo, o número 9, ele vai ser igual a quê? 2 vezes 4 mais 1. O número 11, 2 vezes 5 mais 1. E por aí vai. Essas informações aqui vão ser importantes para que a gente possa fazer essa demonstração. Primeiramente, observe que a nossa hipótese diz que x é um inteiro ímpar. Então, se x é um inteiro ímpar, ele pode ser escrito como sendo 2k mais 1, onde k é um número inteiro. E a gente quer concluir o quê? Que essa expressão aqui também é um número ímpar. Então, vou pegar esse número ímpar que eu tenho, vou substituir nessa expressão e chegar à conclusão de que ela também é um número ímpar. Então, vamos fazer essa substituição. 4x ao cubo mais 2x menos 1 é igual a 4 vezes 2k mais 1 ao cubo mais 2 vezes 2k mais 1 menos 1. Bom, nós temos o seguinte. 4 vezes 8k ao cubo mais 12k ao quadrado, o cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro, quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o segundo vezes o quadrado do primeiro, mais o cubo do segundo. Pronto. Mais 4k mais 2 menos 1. E aqui nós temos o quê? Vamos multiplicar aqui, 32k ao cubo mais 48k ao quadrado mais 24k mais 1 mais 4k mais 1. Opa, aqui é um 4. Pronto. Então, o que é que nós temos, Nós temos aqui 32k ao cubo mais 48k ao quadrado mais 28k mais 4
Pera. Pronto, mais 4 e vamos colocar esse 1zinho aqui separado. Observe que podemos colocar aqui ó, em evidência 16k ao cubo mais 24k ao quadrado mais 14k mais 2 mais 1. Aí observe ó, que nós temos aqui o 2 multiplicando o número inteiro mais 1. Ou seja, nós temos um número ímpar. Então, saímos de um número ímpar, substituímos na expressão e encontramos outro número ímpar. Certo? Então, vamos agora verificar só aqui né, a demonstração formal. Né? Assumindo que x é um inteiro ímpar, então tem-se que x é igual a 2k mais 1 para todo k inteiro. O objetivo é mostrar que 4x ao cubo mais 2x menos 1 é ímpar quando x é ímpar. Para isso, basta substituir o x, tomando como verdade a hipótese de que ele é ímpar. Com efeito, 4x ao cubo mais 2x menos 1, né? Quando substituir o x por 2k mais 1, nós vamos obter essa expressão. Aí vamos desenvolver o produto notável. E dessa forma nós chegamos né, a esse resultado aqui. 2 vezes um número inteiro mais 1, que é, com certeza, um número ímpar. Então essa é a demonstração direta. Agora, nós temos a demonstração pela contrapositiva. Né? No que consiste essa demonstração? Consiste em um tipo de demonstração onde nega-se a tese para chegar a uma negação da hipótese, para que dessa forma conclua-se que essa hipótese é verdadeira. Certo? Então ela basicamente vai dizer o seguinte, olha, a minha tese é essa, então eu vou negar essa tese para chegar na negação da hipótese. Vamos ver aqui na prática, certo? Se x é ímpar, então x também é ímpar. A nossa hipótese é o quê? Que x ao quadrado é ímpar. A nossa tese é o quê? Que x é ímpar. Bom, qual é a negação dessa hipótese? A negação dessa hipótese é que x ao quadrado é par. Não, no caso, nós vamos negar a tese. Qual é a negação da tese? A negação da tese é que x é par. E a partir dessa negação, nós vamos chegar na negação da hipótese, que é o quê? Que x ao quadrado é par. Então, ao invés de partirmos do princípio de que x é ímpar, ao invés de partirmos do princípio de que x ao quadrado é ímpar e chegarmos à conclusão de que x é ímpar, nós vamos partir do princípio de que x é par para chegarmos à conclusão de que x ao quadrado é par. Então, ao invés de fazermos esse caminho, nós vamos fazer esse caminho, só que negando a tese para chegar na negação da hipótese. Então, vamos ver aqui. Ó. A negação da tese é que x é um número par, né? Como a gente viu. Essa aqui é a tese. A tese é que x é um número ímpar. A negação dela é que x é par. Usaremos essa negação para chegar à negação da hipótese, ou seja, que x ao quadrado é par. A nossa hipótese é que x ao quadrado é ímpar. Sua negação é que x ao quadrado é par. Com efeito, se x é par, né, a negação da nossa hipótese, da nossa tese, né, com efeito, se x é par, então pode ser escrito como x igual a 2k, com k pertencente aos inteiros, como a gente já viu, né? Com isso, tem-se que, vamos lá, como x é igual a 2k, então x ao quadrado é igual a 2k ao quadrado, certo? Aqui a gente só elevou os dois membros ao quadrado. Isso implica também o quê?
que x ao quadrado é igual a 4k ao quadrado, né? 2k ao quadrado é a mesma coisa que 4k ao quadrado. Só que 4k ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2k. Então, eu estou dizendo aqui ó, que x ao quadrado é igual a 2 vezes um determinado valor. 2 vezes alguma coisa é um número par. Ou seja, nós partimos do princípio de que x era um número par e chegamos à conclusão de que x ao quadrado também é um número par. Então, a negação da tese chegou na negação da hipótese. Temos também a demonstração por casos. Às vezes, é comum dividir uma demonstração em todos os casos possíveis que x pode apresentar, para que dessa forma se verifique com maior facilidade a veracidade da informação que se quer analisar. Quando isso ocorre, disse que tem-se uma demonstração por casos. Certo? Então, na demonstração por casos, nós vamos dividir em vários casos, né? Como o próprio nome sugere. Então, por exemplo, se x é um número inteiro, então x ao quadrado é maior ou igual a x. Para demonstrar isso aqui, nós vamos dividir em 3 casos. Primeiro caso, x é igual a 0. Segundo caso, x é maior ou igual a 1. Terceiro caso, x é menor ou igual a menos 1. E vamos analisar caso por caso. Como eu falei, vamos dividir em 3 casos. X igual a 0, x maior ou igual a 1 e x menor ou igual a 1. Bom, a gente quer mostrar que se x é um número inteiro, então x ao quadrado é maior ou igual a x. Bom, observe que se x for igual a 0, nós vamos ter que x ao quadrado é maior ou igual a x. Ou seja, 0 ao quadrado é maior ou igual a 0. Confirmado. Logo, x ao quadrado é maior ou igual a x. Se x for maior ou igual a 1, como x é maior ou igual a 1, ele vai ser sempre um número positivo. Então, x maior ou igual a 1, se nós multiplicarmos ambos os membros por x, chegamos à conclusão de que x ao quadrado é maior ou igual a x. E, novamente, confirmamos a nossa tese. Por fim, se x é menor ou igual a 1, então x vai ser um número negativo. Se x é um número negativo, ao multiplicarmos x menor ou igual a menos 1 por x, o sinal da igualdade vai mudar. Então, x ao quadrado maior ou igual a x. Portanto, a proposição é verdadeira. Outro tipo de demonstração é a demonstração por contradição. De acordo com Hamak, a prova por contradição ou por absurdo, é muito utilizado esse termo aqui, prova por absurdo, se dá em supor que a sentença que queremos provar é falsa. Então, mostramos que essa suposição nos leva a um absurdo. Assim, somos levados a concluir que estávamos errados em supor que a sentença é falsa. Dessa forma, ela deve ser verdadeira. Ou seja, nós vamos pegar aquela suposição, vamos supor que é falsa, chegar num absurdo e concluir dessa forma que aquela suposição é verdadeira. Essa demonstração é muito, muito, muito interessante e muito utilizada também. Exemplo: não existe um menor número real positivo. Bom, nós queremos mostrar que não existe um menor número real positivo. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos supor que existe um menor número real positivo. Primeiramente, nós vamos supor que existe um menor número real positivo. Ou seja, eu estou dizendo que lá no meu conjunto dos números reais vai ter um número que é o menor de todos. Será que isso é verdade?
um número lá nos reais, que é o menor de todos. Bom, eu tenho aqui o número R, certo? Vamos supor que esse número R é o menor de todos os números reais. Positivos, né? Todos os números reais positivos. Vamos supor que esse R é o menor de todos os números reais positivos. Então, esse R, né, ele vai ser maior que zero. Beleza. Então, esse R, ele é o maior, o menor de todos os números reais positivos. Mas observe o seguinte, no conjunto dos números reais, é possível dividir. E se eu pegar esse R e dividir por 2? Eu vou ter um número menor do que R. Mas espera aí, eu não disse que o R era o menor de todos? Como é que tem um menor que ele? Ah, então esse R sobre 2 é o menor de todos. Mas se eu pegar esse R sobre 2 e dividir por 2 de novo? Vou ter R sobre 4. E esse R sobre 4 vai ter um menor do que ele. Ou seja, eu supus, eu acho que é isso, né? Supus. Eu supus que o R era o menor, mas eu encontrei outro menor do que ele. Isso aqui é um absurdo. Já que ele é o menor, não pode ter nenhum menor do que ele. Então chegamos no absurdo, chegamos numa contradição. Certo? Mas vamos verificar aqui, né? A prova de um jeito mais formal. Suponhamos que existe um menor número real positivo. E vamos supor que esse número é R. Temos que 0 é menor do que R sobre 2, que é menor do que R. E segue-se que R sobre 2 é um número real positivo e é menor que R. Portanto, temos uma contradição. Porque R, a gente supôs que o R era o menor. E encontramos um que ainda é menor do que ele, então ele não era o menor. Isso é um absurdo. Então, portanto, não existe um menor número real positivo. Por fim, o último tipo de demonstração que nós vamos ver hoje é o princípio de indução matemática. Esse tipo de demonstração ele é muito utilizado na teoria dos números. Também é muito utilizado na análise. E assim, ele é chatinho, certo? Ele é muito chatinho. Talvez vocês vão ter um pouquinho de dificuldade de entender e de início, mas isso é super normal, certo? Isso é super normal. Então vamos lá. Seja P seja P de n uma proposição associada a cada número inteiro n e que satisfaz as duas seguintes condições. P1 é verdadeira. Para todo inteiro positivo k, se P de k é verdadeira, então P de k mais 1 também é verdadeira. Nestas condições, a proposição Pn é verdadeira para todo inteiro positivo n. O que é que isso aqui está dizendo? Nós temos uma proposição Pn. Para mostrar essa proposição pelo princípio de indução, nós vamos partir de 3 etapas. Primeira etapa, comprovar que P de 1 é verdadeira. Ou seja, que essa proposição é válida para o primeiro elemento daquela proposição. Depois, vamos supor que essa proposição é válida para um K qualquer. Isso aqui a gente chama de hipótese de indução. E depois, nós vamos mostrar que a proposição também é válida para K mais 1. Vamos ver isso aqui na prática, certo? Mostre que P de n, né, que a proposição 1 mais 3 mais 5 mais 2n menos 1 igual a n ao quadrado é igual a n ao quadrado para todo n natural. Ou seja, isso aqui está pedindo para a gente mostrar que a soma dos n primeiros números ímpares é igual a n ao quadrado. Por exemplo,
Se eu quero somar os 3 primeiros números ímpares, os 3 primeiros, então o n é igual a 3. Se eu quero somar os 3 primeiros números ímpares, então isso aqui vai ter que ser igual a 3 ao quadrado. Se eu quero somar os 4 primeiros números ímpares, isso aqui tem que dar igual a 4 ao quadrado. Vocês podem perceber aí, né, que essas igualdades aqui são verdadeiras. Mas eu quero provar para qualquer n inteiro, qualquer n natural. Então, primeiro, vamos mostrar que é válido para o P de 1, ou seja, que é válido para quando n é igual a 1, para quando só temos um elemento. Quando só temos um elemento, quer dizer que nós queremos a soma do primeiro número ímpar, que é o 1. Só que 1 é igual a n ao quadrado. Então, para P de 1, é válido. E agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos supor que é verdade para P de K. Se é verdade para P de K, então nós estamos querendo dizer que 1 mais 3 mais 5 mais 2k menos 1 é igual a k ao quadrado. E agora vamos mostrar que para P de k mais 1 também é verdade. Ou seja, que 1 mais 3 mais 5 mais 2k menos 1 mais 2k mais 1 menos 1 é igual a k mais 1 ao quadrado. A gente quer mostrar isso. Então, vamos verificar. Primeiro, né, P de 1 é verdadeira, visto que 1 é igual a 1 ao quadrado. A hipótese de indução é que essa proposição aqui é verdadeira, né? Que P de K, 1 mais 3 mais 5 mais 2k menos 1 é igual a k ao quadrado. E agora nós vamos, né, mostrar que para P de k mais 1 também é verdade. Então vamos adicionar o k mais 1, né? Ou seja, nós queremos ver isso aqui. 1 mais 3 mais 5. Então, se eu adiciono um novo elemento, isso aqui tem que ser igual a k mais 1 ao quadrado. Vamos verificar. Bom, essa soma aqui, ó, é a nossa hipótese de indução. Pela hipótese de indução, nós temos o quê? Que essa soma é igual a k ao quadrado. Então, nós temos k ao quadrado mais 2k mais 1 menos 1. Bom, k ao quadrado mais 2k mais 2 menos 1. K ao quadrado mais 2k mais 1. Isso aqui é o quê? K mais 1 ao quadrado. Ou seja, é válido para P de K mais 1. Mas pode ser que fique mais claro para vocês aqui na demonstração, né? Bom, adicionando 2k mais 1 a ambos os membros dessa igualdade, nós obtemos o quê? Que P de K mais 1 vai ser, né? 1 mais 3 mais 5, mais 2k menos 1, mais 2k mais 1, que é igual ao quê? Bom, isso aqui, como a gente viu, é k ao quadrado, né? E mais 2k mais 1, igual k mais 1 ao quadrado. E isso significa que a proposição P de k mais 1 é verdadeira. Logo, pelo teorema de indução matemática, a proposição P de n é verdadeira para todo inteiro positivo n. Gente, eu sei que pode ter ficado confuso, né? Esse lance de ter adicionado 2k mais 1 ambos os membros e tal. Mas, assim, é super normal vocês não entenderem de primeira, certo? É um tipo de demonstração que vai exigir um pouquinho mais de vocês. Então, assim, vejam algumas videoaulas sobre o assunto. Tentem resolver, tentem ver pessoas resolvendo, certo? Isso vai ajudar muito, porque de primeira não tem como pegar.
Agora vamos, para encerrar, resolver alguns exemplos. Primeiro exemplo. Se A e B são dois inteiros ímpares, então A mais B é um inteiro par. Ou seja, está dizendo o quê? Que a soma de dois números ímpares sempre vai ser um número par. Por exemplo, 3 mais 5 é igual a 8. Dois números ímpares somando é igual ao número par. Então, essa demonstração vai seguir da seguinte forma. Se A e B são dois inteiros ímpares, então vamos pegar o A igual a 2K1 mais 1, que é um número ímpar, né? E o B igual a 2K2 mais 1, com K também sendo um número inteiro. E a gente quer mostrar que a soma é um número par. Bom, A mais B, quem é o A? 2K1 mais 1. Quem é o B? 2K2 mais 1. Bom, nós podemos reorganizar isso aqui, né? 2K1 mais 2K2 mais 1 mais 1. 2K1 mais 2K2 mais 2. Observe que eu posso colocar o 2 em evidência. Fica 2 vezes K1 mais K2 mais 1. Ou seja, eu tenho o número 2 multiplicando um número inteiro. Já que K1 é inteiro, K2 é inteiro, 1 é inteiro, então essa soma é um número inteiro. Então eu tenho o número 2 multiplicando o número inteiro. Ou seja, A mais B é um número par. E assim concluímos o quê? Que a soma de dois números ímpares é um número par. Como a gente vai ver aqui, né? Aqui é só formalizando, né? Sendo A um inteiro ímpar, então ele pode ser escrito como A igual a 2K1 mais 1, com K1 sendo um número inteiro. Da mesma forma, como B também é um inteiro ímpar, então B é igual a 2K2 mais 1, com K2 sendo um número inteiro. Logo, A mais B vai ser escrito como 2 vezes K1 mais K2 mais 1. Portanto, A mais B é um número par, como queríamos demonstrar. O exercício aqui, né? Se A é um inteiro ímpar e B é um inteiro par, então A mais B é um inteiro ímpar. Aqui está como exercício, então vocês podem pausar o vídeo e tentar resolver. Então vamos lá. A é um inteiro ímpar, então A é igual a 2K1 mais 1, com K1 sendo um número inteiro. B é o inteiro par, então B é igual a 2K2, com K2 sendo um número inteiro. Queremos ver que a soma é um número ímpar. Então A mais B é igual a 2K1 mais 1 mais 2K2. Reescrevendo, nós temos 2K1 mais 2K2 mais 1. Colocando o 2 em evidência, temos 2 vezes K1 mais K2 mais 1. Ou seja, como K1 e K2 são números inteiros, essa soma também é um número inteiro. Então, nós temos o número 2 multiplicando o número inteiro e sendo somado com 1. Portanto, A mais B é um número ímpar. E dessa forma, concluímos que a soma de um número ímpar com um número par é um número ímpar. Como a gente pode comprovar aqui, Sendo A um inteiro ímpar, então ele pode ser escrito como A igual a 2K1 mais 1, com K1 sendo um número inteiro. Por outro lado, como B é um inteiro par, então B é igual a 2K2, com K2 sendo um número inteiro. Logo, essa soma vai resultar num número ímpar. Demonstrar a proposição P de n, onde nós temos 2 elevado a n maior que n, para todo n natural. Aqui vamos usar o princípio de indução. Bom, primeiro temos que comprovar que é válido para P de 1. Ou seja, para quando n for igual a 1, E sim, é válido. Nós temos aqui 2 elevado a 1 é maior que 1, com certeza.
A hipótese de indução. A hipótese de indução é que o P de K vai ser 2 elevado a K maior que K, para todo K natural. E agora nós vamos mostrar que essa proposição é válida para P de K mais 1. Ou seja, nós queremos mostrar que 2 elevado a K mais 1 é maior que K mais 1. Bom, nós vamos partir da nossa hipótese de indução. A hipótese de indução diz que 2 elevado a K é maior que K. Se multiplicarmos ambos os membros por 2, nós vamos ter 2 vezes 2 elevado a K, maior que 2 elevado a K. Maior que 2 vezes K, perdão. Que é a mesma coisa que o quê? 2 elevado a K mais 1 maior que 2K. Só que K ele é um número natural. Ou seja, 2K com certeza é maior que K. Então, por transitividade, 2K mais 1 é maior que K. Então, nós utilizamos a nossa hipótese de indução para chegar à conclusão. Opa, perdão. Perdão. 2K mais 1 é maior que 2K, certo? Só que 2K pode ser escrito como sendo K mais K. E K mais K vai ser maior ou igual a K mais 1, certo? Vai ser maior ou igual a K mais 1. E por transitividade, 2K mais 1 é maior que K mais 1. Vamos ver isso aqui formalmente. P de 1 é verdadeira, visto que 2 elevado a 1 é igual a 2, que é maior do que 1, né? A hipótese de indução é que 2 elevado a K é maior que K. Bom, nós pegamos o 2 elevado a K, maior que K, multiplicamos por 2 em ambos os membros, chegamos à conclusão de que 2 elevado a K mais 1 é maior que K mais K, que por sua vez é maior ou igual a K mais 1. E por transitividade, né? 2 elevado a K mais 1 é maior que K mais 1. E, portanto, P de K mais 1 é verdade. Portanto, né, pelo princípio de indução matemática, a proposição P de N é verdadeira, ou seja, 2 elevado a N é maior que N para todo N natural. Por fim, vamos resolver esse exemplo aqui muito legal, certo? É um exemplo clássico da análise, que pede para provar que a raiz de 2 é um número irracional. Para resolver isso aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos supor que a raiz de 2 é racional. Que aqui é a prova por absurdo, por contradição. Nós queremos provar que a raiz de 2 é um número irracional. Então, para isso, nós vamos supor que a raiz de 2 é racional, para podermos chegar em um absurdo, em uma contradição. Bom, suponha, por absurdo, que a raiz de 2 é racional. Se estamos supondo que a raiz de 2 é racional, né, nós estamos dizendo que a raiz de 2 pertence ao conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, ele consiste nas frações irredutíveis, né? Ele consiste nas frações irredutíveis A sobre B, né, com A pertencente aos inteiros e B pertencente aos inteiros não nulos. Então, nós dizemos, né, que se o número é racional, ele pode ser escrito como uma fração irredutível. Se é uma fração irredutível, significa que não tem mais como simplificar. Se não tem como simplificar,
Então, o MDC entre A e B é igual a 1. E isso aqui vai ser muito importante para essa demonstração. Bom, suponha por absurdo que a raiz de 2 é racional. Desta forma, seria possível encontrar números inteiros AB com B diferente de zero, tais que a raiz de 2 poderia ser representada como fração irredutível. A partir disso, nós podemos ter o seguinte. Como nós estamos dizendo que a raiz de 2 é um número racional, nós estamos dizendo que a raiz de 2 pode ser escrita como sendo A sobre B. Se eu elevar ambos os membros ao quadrado, nós vamos ter 2 igual a A ao quadrado sobre B ao quadrado. Bom, isso aqui é a mesma coisa que dizer o quê? Que A ao quadrado é igual a 2B ao quadrado. Ou seja, como A ao quadrado é igual a 2B ao quadrado, nós chegamos a duas conclusões. De que A ao quadrado é um número par, né? E de que A é um número par também. Isso aqui vai ser fundamental. Bom, assim, né, temos que A ao quadrado é par e dessa forma A também é par. Como A é par, podemos escrever o A como sendo igual a 2K. Logo, como A é igual a 2K e 2B ao quadrado é igual a A ao quadrado, nós podemos, né, substituir o A por 2K. Então fica o quê? Que 2B ao quadrado é igual a 2K ao quadrado. E, portanto, 2B ao quadrado é igual a 4K ao quadrado. Se dividirmos todo mundo por 2, B ao quadrado é igual a 2K ao quadrado. Ou seja, o B ao quadrado também é um número par e o B também é um número par. E aqui que chega a contradição. Por que chega uma contradição? Lembra que nós falamos que A sobre B, né, raiz de 2 igual a A sobre B, é o número racional. A sobre B, fração irredutível. Então, o MDC entre A e B é igual a 1. Gente, se A é um número par e B é um número par, que nós chegamos a essa conclusão aqui, o MDC entre A e B com certeza não é igual a 1. Então, nós supomos que A sobre B é uma fração irredutível, ou seja, que o MDC entre A e B é igual a 1, e nós chegamos à conclusão de que o MDC entre A e B é diferente de 1. Isso é um absurdo, isso é uma contradição. Portanto, como chegamos no absurdo, né, nós supomos que a raiz de 2 era racional e chegamos no absurdo. Então, a raiz de 2 é irracional. E chegamos ao fim. Certo? Isso aqui é... Opa! Nós chegamos aqui ao fim, certo? Só um minutinho. Chegamos ao fim, tá aqui as referências que nós utilizamos, né? Caso vocês se interessem mais pelo assunto. E obrigado a vocês que assistiram e obrigado, Anacélio, pelo convite.